A luta contra o bolsonarismo continua. Esta seria uma luta absolutamente legítima se estivesse sendo travada apenas nos limites da arena política, no ambiente dos partidos políticos, das casas legislativas e dos palácios executivos, onde é próprio que haja um constante embate político, já que forças ideológicas distintas dialogam e vivem em oposição para pôr em prática suas ideias. Cada espectro político tem uma visão de mundo. Todos nós sabemos disso. E a crença de que cada segmento político ou ideológico, de que a sua visão é a melhor, faz que com cada um deles, e todos eles, usem de todas as suas forças para tentarem sobrepor o seu pensamento, a fim de torná-lo preponderante nos rumos de governo da vida nacional. Isso é absolutamente salutar, e contra isso nós não nos opomos e não podemos nos opor. É da democracia, é da pluralidade do pensamento. O problema é quando assistimos investidas de fora da arena política, de estruturas de poder que não podem interferir nas disputas político-ideológicas, porque devem funcionar apenas e tão somente como árbitros de todo o processo para dizer o direito, sempre justo e verdadeiro, nos casos concretos que lhes forem confiados. Por isso, essa luta contra o bolsonarismo que assistimos todos os dias, deve nos preocupar quando parecer ecoar o que já ouvimos de quem não poderíamos ouvir. Vencemos o bolsonarismo. Eu, particularmente, não sou adepto de qualquer extremismo político. Eu sou mais a favor das ideias, senadora Damares, do que da personificação das ideologias. Eu penso que isso não faz bem a ninguém. Isso não faz bem ao país. De qualquer sorte, a luta de grande parte da direita brasileira tem sido identificada ultimamente como bolsonarismo. Quando se pensa direita no Brasil hoje, é comum associar direita a bolsonarismo, o que faz com que haja uma acirrada luta, pelo que observamos, contra a figura do ex-presidente da República, Jair Bolsonaro. É isso que nós estamos assistindo. Ninguém fala da direita como expoente dos pensamentos da direita, daquilo que a direita defende, dos valores, dos princípios, das ideias, do modelo de Estado, do modelo de governo. Não. Quando se pensa direita e quando se fala direita, aqueles que são o oposto apontam para o bolsonarismo. O bolsonarismo hoje traduz a direita para esse segmento e até para algumas instituições. Então, quando dizemos que vencemos algo ou que vencemos alguém, é porque lutamos contra esse alguém. Lutamos contra algo. Por trás dessa frase há uma gravidade muito grande, porque isso é uma luta desigual, porque isso é uma luta ilegítima. E se essa luta envolve atores investidos de poder e que são de fora, repito, do ambiente político, da arena política, a batalha se torna absolutamente desigual, absolutamente desonesta. A luta desigual é quando um espectro ideológico tem a seu favor o emprego de forças e armas que não deveriam ser usadas no ambiente político. Aí eu indago, não é exatamente isso que nós estamos a observar no Brasil nos dias de hoje? Não é um embate de ideias no campo próprio, porque no ambiente da política, no ambiente de um Senado Federal, de uma Câmara Federal, no ambiente do Palácio do Governo, desse e daquele, é natural que haja esse embate. Mas nós temos que nos preocupar, sim, quando nós vemos instituições se movimentando na direção do embate político-ideológico. E quando este aparato de força, de poder, se volta contra expoentes de um ou de outro pensamento.
A cada manchete, uma dúvida surge. A movimentação dos inquéritos que estão em andamento e que envolvem o ex-presidente Bolsonaro e pessoas do seu entorno, pessoas que trabalharam com ele, constituem procedimentos jurídicos ordinários, próprios, dentro das balizas da Constituição Federal, das leis do Brasil, ou está também no escopo da luta contra o bolsonarismo? É uma indagação. É uma indagação. Porque o que vemos hoje, repito, é algo perigoso. Dias atrás eu vi e peguei para ler a manifestação da Procuradoria-Geral da República, inclusive propondo transação penal em relação a mais de 1.000 manifestantes que foram presos no dia 8 de janeiro. E, assim, no primeiro olhar, o que me chamou a atenção foi o fato de dizer, olha, que não se identifica uma conduta criminosa, de violência, não invadiram, não quebraram, não depedraram. Então não há por que continuar com a persecução penal, com o oferecimento de denúncia, que lá na frente será difícil provar algum tipo de delito, algum tipo de crime. Então se propõe uma transação, desde que, primeiro, confesse o crime. Qual crime? Qual crime? Confessar um crime que na manifestação encaminhada já diz, já deixa a entender que não existe. E de fato não existe. Porque eu separo aqui as coisas. Eu separo quem veio em Brasília, participou de manifestação, veio para a esplanada dos ministérios, invadiram o Palácio do Planalto, invadiram a Câmara dos Deputados, invadiram o Senado Federal, invadiram o Supremo Tribunal Federal. Não são manifestantes, são criminosos. São criminosos. E como criminosos, devem responder na forma da lei. Agora eu pergunto, você vai, dá para aceitar dentro de um Estado democrático de direito, colocar no mesmo balaio quem invadiu e quebrou e quem se manifestou pacificamente Brasil afora? Obviamente que não. Em que país estamos? Criminalizar o direito de manifestação? O que eu vejo, e aí o que me preocupa, por que estou trazendo essa fala, essa reflexão no dia de hoje? É porque o movimento que me parece existir é o movimento do cala-boca. É o movimento do cala-boca. É o movimento do não faça. É o movimento do não saia de casa. O movimento de que, olha, não se manifeste. Você vive numa democracia, mas numa democracia onde os seus direitos não são plenos. A Constituição Federal é que garante o direito à livre manifestação do pensamento. A Constituição Federal é que garante o direito à manifestação, desde que pacíficas, sem armas. Então, é preciso separar, senadora Damares, o joio do trigo. Eu faço parte daquela CPI que está a discutir os atos do 8 de janeiro. Desde o primeiro dia que participei das reuniões da CPI, eu disse, olha, não vim aqui defender quem cometeu crime. Não vim a esta CPI para defender quem cometeu crime. Quem cometeu crime, responda na forma da legislação penal. Agora, eu nunca participei de nenhuma manifestação dessas. Nunca fui para a frente de quartel, nunca fui para a rua participar disso, nunca fui. Agora, dizer que quem fez isso, imbuído da melhor das intenções, revestidos de autoridade dada pela Constituição, dizer que cometeu crime, aonde? Com base em qual Constituição? Com base em qual norma penal? E aí, senhor presidente, não dá para ficar dentro de um Senado da República a ver as atrocidades, os abusos, os arbítrios, de maneira silenciosa. Senador, à parte. Ouço Vossa Excelência, senadora Damares, em à parte, com muito prazer. Senador, não é só abuso, é assassinato, assassinato de reputação. Nesse contexto todo, eu quero trazer uma figura, a Michele Bolsonaro.
O que Michele Bolsonaro fez entre outubro e janeiro? Orou, se ajoelhou e orou. E ela ora todo dia. Aí agora ela é apontada como orquestradora de um golpe, porque orou, estava dentro de casa orando. Os ataques a Michele Bolsonaro é um ataque à reputação, é um assassinato da reputação de uma dona de casa que poderia ter ficado como dona de casa, como primeira-dama, mas ousou em fazer o bem. O que Michele fez nos 4 anos? Ela ousou em fazer o bem. Michele cuidou de pessoas com deficiência. Michele trouxe a evidência à pauta das pessoas com doenças raras. Michele ajudou o Bolsonaro. No momento de pandemia, quem estava com cesta na cabeça no Brasil inteiro, que podia ter ficado trancada num palácio protegida, foi Michele Bolsonaro. Ninguém fala sobre isso, mas ela agora virou bandida. E os ataques a essa mulher é, para mim, uma das maiores evidências de violência política na nação, senador. É uma dona de casa que foi primeira-dama sendo atacada o tempo todo. Tem coisas tão graves que estão acontecendo, que inclusive eles estão em silêncio, mas eu vou lhe dizer uma coisa aqui que ninguém falou ainda. Você sabia que, recentemente, ela estava em casa com a filha dela, a filha amada. Ela ama aquelas 2 meninas de uma forma incondicional. O presidente ama a Laurinha de uma forma incondicional. Ela estava em casa como mãe. Quem bate na porta da casa dela? Conselho tutelar. Conselho tutelar. Olha até onde vai a orquestração contra uma dona de casa, uma ex-primeira-dama. Querem chamá-la para a CPI. Querem quebrar todos os sigilos da primeira-dama. Então, os ataques usam a máquina, usam a mídia, usam seus parlamentares, usam tudo. Não é só vencer o bolsonarismo, é destruir. Já venceram a gente nas urnas. E agora querem destruir, assassinar a reputação. Então, eu precisava fazer esse registro aqui, senador, dizendo que é a alma de uma mãe que está sendo machucada, é a alma de uma dona de casa, é a alma de uma mulher vítima de uma violência política. E assim, e os reflexos são para a vida inteira. Daqui a pouco eles vão dizer, ó, não tinha nada, mas e as sequelas? E os reflexos do que já estão fazendo hoje. Eu lamento, senador, que a gente esteja vivendo esse momento da história do Brasil. Michele Bolsonaro, todo o meu amor e admiração, admiração da nação que te ama. Obrigada, senador. Muito obrigado, senadora Damares, pelo registro que faz, pela parte que faz, em defesa dessa grande mulher brasileira, Michele Bolsonaro, que eu admiro muito, a simplicidade, a humildade, a sensibilidade que ela tem com as causas das pessoas que mais precisam. E ela vive isso. Ela, quando anda o Brasil, e andava na condição de esposa do ex-presidente, e agora fazendo isso à frente do PL Mulher, esteve no meu estado de Rondônia, inclusive. É incrível o carinho, o amor que as pessoas têm pela Michele Bolsonaro. E talvez isso explique essa sanha vingativa contra o capital político chamado Bolsonaro ou Michele Bolsonaro. Invejam, porque não têm o mesmo. Estão no poder, mas não podem sair nas ruas. Estão no palácio, mas quando saem, ninguém segue. E o ex-presidente e a ex-primeira-dama têm justamente esse carinho, essa atenção dos brasileiros. Então, eu lamento muito, hoje estão fazendo aí um carnaval em cima dos presentes que o ex-presidente da República recebeu. E assim, o Brasil está vivendo um momento de uma hipocrisia moral, por parte, e aí repito, por parte, porque os brasileiros, em geral, não tenho visto nenhum tipo de manifestação nesse sentido, mas é uma hipocrisia, porque todos os ex-presidentes da República receberam o mesmo regramento que tinha, é o que tem hoje. Você não tem uma lei que discipline isso. Aliás, está na hora do parlamento, senador Stephenson, disciplinar isso. Câmara dos Deputados, Senado da República, coloque na lei.
Agora, eu pergunto para você, um príncipe, um rei, um presidente da República, um chefe de Estado que presenteia, o presidente da República que presenteia sua esposa lá fora, será que, quando eles olham para o que o Brasil está fazendo aqui, qual é a sensação que tem? Qual a imagem que eles têm do Brasil? Agora, o que eu fico me questionando é, assim, recentemente o ex-presidente Lula vangloriou, dizendo que eu saí com 11 containers de presentes, não sabia onde colocar, levou para deixar em lugar ermo. Aí o Tribunal de Contas da União disse que não podia, que tinha que devolveu uma parte, e isso está no acórdão. Dias atrás ele estava dando uma entrevista, falando de um relógio, um Piaget que tem no pulso, que ele ganhou de um presente e tal. E aí você vai ver, não está relacionado como presente oficial, alguém não colocou. É um presente que ele recebeu. Todos os presidentes receberam. E agora ficam acusando o presidente Bolsonaro, a Michele Bolsonaro, como se fossem criminosos pelo fato de terem recebido presentes. E lá há uma classificação, todo presente que recebe, isso para todos os presidentes da República. Todos os presidentes da República é do mesmo jeito. Você recebe, tem os presentes que são personalíssimos e tem os presentes que são do acervo patrimonial da presidência da República. Se você recebe lá um monumento lá, né, não vai levar um monumento para casa, vai ficar no acervo da presidência da República. Alguém que recebe um relógio dado por um presidente da República, um chefe de Estado, alguém recebeu um relógio de presente, é para deixar no acervo da presidência? Me perdoe, é uma hipocrisia sem tamanho, sem medida. Agora, tem gente que senta em cima do seu rabo para tentar falar do outro. Me perdoe a força, a palavra, e eu retiro a... Mas é isso, sabe? Agora, querem misturar as coisas. Tem gente que foi acusado por desvios de dinheiro da Petrobras, 18 bilhões de reais da Petrobras, crime de corrupção, com confissões, com acusados e condenados devolvendo o dinheiro público porque confessaram o crime, bilhões de reais, mas aí está tudo certo. Agora são os moralistas que querem dar lição de moral no Brasil para dizer o seguinte, foi o relógio que o Bolsonaro recebeu, foi a joia que a Michele recebeu. Todo respeito, com todo respeito, não ficaram satisfeitos em fazer o que fizeram na campanha eleitoral, não ficaram satisfeitos em ver o presidente Bolsonaro sendo declarado inelegível no Tribunal Superior Eleitoral, agora querem matar a história e o legado do presidente Bolsonaro. Essa turma dorme e sonha com o Bolsonaro todo dia. Ao invés de olhar para os problemas do Brasil e apontar caminhos de solução, estão querendo apenas ficar na narrativa. Eu vi até uma declaração de um jornalista da Globo News esses dias que me chamou a atenção. E eu gostei, teve gente que criticou ele, eu gostei da sinceridade dele, presidente Stevenson, e eu concluo aqui. Ele disse que ligou para um ministro de Estado, senador astronauta Marcos, ligou para um ministro querendo saber sobre a reforma ministerial. E a resposta que ele obteve foi o seguinte, não tem nada sobre isso, essa não é a pauta prioritária, continue com foco no Bolsonaro, nas joias, na Michele. Agora veja, um jornalista liga, entra em contato com o governo para saber de uma pauta de interesse público, assunto de interesse do país, essa pauta não interessa não, continue aí com as narrativas. Que país é esse? Então, eu fiz questão de vir à tribuna hoje para poder trazer uma reflexão sobre tudo isso, porque não se pode ter embate, discussões que estejam fora do campo próprio de debate ideológico. Esse é o campo próprio. Agora, quem está em instância que deve julgar o que outros fazem, não pode entrar na arena do debate político ideológico. Muito obrigado, senhor presidente.